meio escuro, né? Tá bom? Deixa eu só ver se tá ok. Pronto. Então, vamos começar. Bom dia a todos. Vocês devem estar a olhar e pensar o que que é. Como assim, Batalha de Ajoba-Rota? Não seria uma conferência, alguma coisa? Então, primeiro, eu gostaria de perguntar a quem conhece a Batalha de Ajoba-Rota, aqui em Portugal. Levanta a mão. Boa. Então, pronto. Então, o que eu gostaria de falar hoje seriam sobre duas batalhas, que é a Batalha de Ajoba-Rota e a Batalha de Tio. A primeira eu vou falar sobre Ajoba-Rota, mas por quê? Então, basicamente, eu vou contar um pouquinho dessa batalha, mas com um ponto de vista. Ah, tá bem, tá bem. Sim, sobre a Batalha de Ajoba-Rota com um ponto de vista um pouco mais do princípio, não só externo, e depois também eu vou falar sobre a Batalha de Jill e por que que eu vou, no final, ter um slide de reflexão do porquê que eu quero falar sobre essas duas batalhas e principalmente para mostrar a importância de Portugal, né, a importância dos portugueses para a humanidade. Então, a Batalha de Ajoba-Rota, a história, contexto religioso e consequências. Uma nação protegida por Deus, o caminho para a independência portuguesa através da fé e da guerra. Então, não estou? É verdade. Boa, obrigado. Pronto, agora já está. Pronto, então, antes de começar sobre a batalha, contar um pouquinho sobre o contexto da época. Então, entre 1383 e 1385, teve a morte de Dom Fernando I, em 83. Ele sem herdeiro masculino legítimo, mergulhou Portugal numa profunda crise sucessória. O Tratado de Salvaterra de Magos, que foi feito em abril de 83, estipulava que a coroa portuguesa passaria para os descendentes de Dom João I de Castela. E Dom Leonor Teles assumiu a regência até que um filho da Dona Beatriz atingisse a maioridade. Então, essa Dona Beatriz foi a única filha de Dom Fernando que havia morrido. Ela estava casada com o rei de Castela. Então, a perspectiva de anexação entre Castela gerou vastos descontentamentos entre a descendência, né, entre a burguesia portuguesa e o povo português. Então, um resumo: o rei português morreu, a filha dele estava casada com o rei de Castela, ela tinha mais ou menos, acho que 11, 12 anos, não lembro exatamente a idade. Então, quando o rei morreu, o rei de Castela pensou. Qual bateria? Ah, tá aqui, tá aqui. Pronto, então, obviamente, a terra é minha. A filha está casada comigo, eu sou rei de Castela, logo, Portugal é meu. E no meio dessa crise, surgiu um líder emergente. Então, Dom João, também é o mesmo nome do rei de Castela. Então, o João, eu vou chamá-lo de João Tuga, mestre de Avis, filho bastardo de Dom I, Dom Pedro I, e meio-irmão de Dom Fernando I. Ele emergiu como figura central da resistência portuguesa. O assassinato do conde Andeiro, favorito de ser um regente desse Leonor, ele, através desse assassinato, né, que foi uma tentativa de assassinato contra o Dom João, ele conseguiu se defender, fez com que levantasse um apoio popular pelo Dom João português. O povo aclamou o mestre Avis como o regedor e defensor do reino. Essa aclamação simbolizou a forte vontade da independência e a rejeição da dominação de Castelo. Então, com isso, foi coroado assim o Dom João, o mestre de Avis, como rei, né, de Portugal, e para assim começar né, dar início à batalha de defesa contra Castela. Então, esse aqui é uma imagem, né, do Dom João. Então,
Pronto. Então, o contexto europeu do conflito. Então, nessa época, estava a ocorrer a Guerra dos 100 Anos. Então, o conflito português inseriu-se no cenário mais amplo da Guerra dos 100 Anos, que foi entre 1337 a 1453. Então, obviamente, não foram 100 anos exatos, mas sim. E o principal conflito foi entre Inglaterra e França. Então, a França apoiava a Castela. Então, com isso, Portugal, buscando ter mais aliados, ele fez uma aliança com a Inglaterra. Então, essa aliança luso-inglesa, ela seria formalizada mais tarde, desempenhando um papel crucial no desfecho da crise. Essa união foi fundamental para garantir o apoio externo necessário ao reconhecimento do novo rei e da nova dinastia. Um ano após a vitória em Ajuba-Rota, depois vamos falar mais à frente, foi feito um tratado de Wisnor, não sei falar essa palavra, Wisnor, que foi formalizada essa aliança. E com isso, com essa formalização, o Dom João I casou-se com a princesa Filipa de Lancaster, filha do duque, né, de Lancaster, e assim fortaleceu a aliança e os laços entre esse casamento. Esse tratado está até hoje ativo. Então, é o maior tratado, né, a mais antiga diplomacia entre dois países da história, e até hoje, desde 1386 até hoje, está ativo. Então, o que foi a Batalha de Ajuba-Rota? Então, foi uma última tentativa de Castela para tentar invadir Lisboa, tentar invadir Portugal. Então, foram 31 mil, mais ou menos entre 30 mil e 35 mil, mas mais ou menos o número mais certo é 31 mil homens de Castela contra 6 mil homens portugueses. É quase uma loucura assim pensar de um para um, não era um para um, era coisa assim de maluco naquela época. Do lado português, estavam cerca de 6 mil homens, 6.600 homens. Tinha também, a Inglaterra mandou mais ou menos 500 arqueiros treinados, né? Eles usavam os arcos longos para ajudar Portugal. Então, a composição era infantaria portuguesa, tinham besteiros e também arqueiros ingleses. E o lado do o reino de Castela eram vários guerreiros, cavaleiros, nobres. Então, eles tinham uma cavalaria muito pesada e, obviamente, os franceses ajudaram muito na questão de cavalaria. Os franceses, na época já da Guerra dos 100 Anos, ficaram muito famosos pela cavalaria. Então, uma nota, né? O exército vastamente superior em número incluía um forte contingente de cavalaria francesa, o que conferia uma vantagem aparente em poder de fogo e mobilidade. Então, não é só questão de ser cavaleiros, de armadura ser muito mais avançada do que o seu inimigo, mas também a cavalaria era muito forte para quebrar as linhas defensivas e assim dominar o inimigo. Então, só de você olhar, consegue comparar o tamanho a diferença tão grande e brutal. Então, aí que entra uma genialidade e a tática portuguesa. Então, Nuno Álvares Pereira, que era conhecido, depois foi conhecido como Santo Condestável, e o seu plano mestre. Então, como que Portugal conseguiu lutar, né, fazer essa batalha contra Castela? Então, foi através de uma manobra de inversão. Então, quando os castelhanos tentaram contornar a colina pela vertente sul, Nuno Álvares Pereira previu este movimento e executou rapidamente uma manobra de inversão, movendo o exército português para a vertente sul, já previamente preparada em defesa. Então, os castelhanos, de Castela, eles vieram onde é hoje a cidade da Batalha, então perto de Fátima, Tomar, estavam vindo em direção a Lisboa. Então, 31 mil homens estavam indo em direção a Lisboa para fazer o siege, né, sitiar a cidade, que aí eles fecham todas as entradas de alimento, água, tudo, fazendo com que o inimigo se renda o mais rápido possível. Então, Nuno Álvares Pereira previu isso e disse para o rei na época: nós temos que pegá-los a caminho de Lisboa. Se eles chegarem e sitiarem Lisboa, nós estamos perdidos. E confiando 100% no general, né, que era o Nuno Álvares Pereira, o rei Dom João acreditou e assim eles foram bater de frente entre 6 mil homens contra 30 mil. Mas também não foi só na loucura, vamos para cima e vamos guerrear, não. Teve uma estratégia, uma tática muito importante. A escolha do terreno, a preparação defensiva e a tática do quadrado. Então, além de eles prepararem todo o terreno, eles fizeram várias tocas de lobo, que se chamava toca de lobo,
que eram buracos no chão, que era para quando os cavalos passassem, caíssem, e ao cair do cavalo, você muito provavelmente morreria. Só que não era só os buracos assim, era tampados, tinham distrações onde os cavaleiros não enxergavam os buracos e tudo mais. Então, a escolha do terreno, essa preparação defensiva e essa tática de quadrado, que fazia com que os inimigos entrassem em uma formação onde não tinha como escapar para a direita, para a esquerda, ajudou, foi quase 90% ajudou na vitória contra Castela. Então, o desenrolar da batalha. Então, em 14 de agosto de 1385, o caminho para a vitória portuguesa. Então, nesse dia, houve o ataque da cavalaria francesa e também o ataque da cavalaria castelhana. Então, eles chegaram no terreno, então não tinha mais como dar uma outra volta, então eles tinham que ir para cima. Um dos motivos também que Castela perdeu foi a arrogância. Imagina você estando na posição deles. Você junto com mais 30 mil pessoas, fortemente armados, contra só 6 mil. E você é um nobre, você tem muito material, a sua armadura é boa, tudo. Você vê só 5 mil, 6 mil pessoas, e você sabe que tem muitos nobres daquele lado. E naquela época da guerra medieval, nas batalhas medievais, você não matava o inimigo, você pegava ele para ser prisioneiro e vendia. E dava muito dinheiro. Então, os nobres da cavalaria francesa e de Castela foram sem tática nenhuma, só foram para cima, porque eles queriam assim, aqueles espólios de guerra, de mostrar, de colocar o nome na história. Então, isso também colaborou muito para a vitória de Portugal. Então, depois do avanço das cavalarias, tanto francesa quanto castelhana, houve muito fogo cruzado e afulinamento. Então, quanto mais avançavam, mais eles entravam nas defesas portuguesas. Então, com isso, num lado e do outro, tinha os arqueiros portugueses e os arqueiros ingleses, e no meio a defesa portuguesa. Então, eles entravam, eram flecha de todo quanto é lado, e mais a defesa portuguesa. Então, em uma hora, a batalha praticamente tinha acabado. Foi uma carnificina, porque eles estavam, de novo, arrogantes demais, foram com tudo, sendo que Portugal conseguiu se defender muito bem. Então, as baixas portuguesas foram entre 600 homens, e da parte da Castela foi 5 mil no campo de batalha. E depois teve as perseguições, né? Então, os castelhanos de Castela avançaram, e depois de uma hora ficou bagunçado, começaram a fugir, e 5 mil morreram depois. Os portugueses foram atrás deles e mataram, né? Então, por que eu estou a falar isso também? Porque depois dessa batalha, Espanha, né, Castela ficou 2 anos de luto, porque morreram muitos nobres, morreram muitas pessoas importantes. Então, isso. Então, essa batalha foi um cisma do Ocidente, foi um cisma no Ocidente, porque foi isso com que Portugal tivesse essa aliança com a Inglaterra, que logo depois teve muitas ajudas também na Guerra dos 100 Anos, e depois com a Inglaterra na questão de navegações. Então, também teve um cisma porque Roma e Portugal. Portugal ele reconheceu o Papa de Roma, enquanto a Castela tinha apoiado o Papa de Avignon. Então, além de ter essa batalha entre os dois países, também tinha a questão do cisma do Ocidente. Enquanto Dom João I, mestre de Avis, ele se posicionou contra a dominação de Castela, ele foi a causa portuguesa que era visto como abençoado pelo Papa legítimo. Então, o rei de Portugal ele era, né, visto e abençoado pelo Papa. O impacto na Batalha de Barrota foi o conflito entre Portugal e Castela, que era essencialmente político e da dinastia, ele adquiriu uma justiça divina. Então não era só apenas uma batalha entre duas nações, mas sim tinha uma coisa por trás, né? Como fosse uma guerra santa. Então, por que eu estou a falar sobre a batalha? Porque foi também 99% da fé. Então, enquanto no dia da batalha, os guerreiros portugueses, antes da batalha começar, fizeram uma missa, reuniram todos, fizeram muitas orações. O lado de Castela não fizeram oração nenhuma, por causa da arrogância, por causa que já eram os maiores. Então, nessa batalha, os portugueses mostraram que a fé e essa resiliência pela fé foi um dos pilares mais importantes pela vitória de Portugal. Então, Dom João I, né, ele diz: caso obtivesse a vitória contra os castelhanos,
mandaria edificar um mosteiro em sua honra. Isso ele disse, né? Ele fazia as suas orações e as suas falas à Virgem Maria. Então, a fé com motivação. A profunda heroicidade dos portugueses, infundida nas tropas e a crença, né, de que estavam a lutar por uma causa justa e divinamente protegida. A fé servia como um escudo espiritual, reforçando a determinação dos soldados diante do inimigo. A união do povo em torno da fé cristã solidificou a consciência de pertença e diferenciação. Então, o santo condestável, né, que é o Nuno Álvares Pereira, ele era conhecido como o santo condestável devido à sua fé inabalável. A sua vida de oração era vista como uma fonte de força e inspiração para todo o seu exército. Então, o Nuno Álvares Pereira, além de ter essa fé inabalável, ele fazia com que todos os outros soldados que estavam respondendo a ele tivessem essa mesma fé. Então, a sua liderança não era apenas militar, mas também espiritual, reforçando a ideia que vitória seria um milagre divino e não apenas um esforço do homem. Então, sim, Deus estava a tocar. Então, sobre um pouco mais sobre Dom Álvares Pereira, ele era conhecido como o Santo Condestável, e a sua devoção, principalmente à Virgem Maria, era particularmente profunda. Então, Dom João I, o mestre de Avis, tinha feito uma promessa solene à Virgem Maria, e assim, logo depois da batalha, ele fez começou a fazer várias esculturas, né? Então, também mais uma frase sobre o Nuno Álvares Pereira era: a sua fé inabalável e a sua vida de oração eram vistas como uma fonte de força e inspiração para todo o exército português. Então, logo depois da batalha, foi iniciado, né, a criação do Mosteiro da Batalha, que é para mostrar um símbolo da fé portuguesa. Então, um monumento à fé. Então, gratidão divina. Então, Dom João I edificou esse mosteiro em cumprimento à sua promessa à Virgem Maria. Identidade nacional. Então, o mosteiro é um pilar da identidade nacional, simbolizando a aliança entre a coroa e a fé católica. A construção foi iniciada em 1386, logo após a vitória, e assim a construção perpetuou a memória dessa batalha que foi tão importante. Então, o simbolismo, né? A arquitetura gótica do mosteiro expressa a gratidão divina e solidifica o ideal português como uma nação protegida por Deus. Então, as consequências políticas, então, obviamente, foi a consolidação da independência. Iniciou-se também a dinastia de Avis, sob a consolidação da independência. Logo depois dessa batalha, nunca mais Castela tentou invadir Portugal. Nunca. Então, antes sempre tinha uma guerrinha aqui, outra ali, tentando pegar um pedacinho aqui, outra ali. Depois dessa batalha, nunca mais Castela tentou invadir Portugal. E também teve a dinastia de Avis. Então, ele governaria Portugal, né, por mais um século, a dinastia dele, então, de 1385 até 1580. E sobre essa dinastia, o que aconteceu? Embarcaria nas eras do descobrimentos. Então, graças a essa batalha, que fez com que desencadeasse as expansões e todo o descobrimento do Novo Mundo. Então, provavelmente, se Castela tivesse ganhado, muito provavelmente Portugal não seria o país que tivesse iniciado os descobrimentos, ou se calhar nem teria iniciado. Não sabemos o que poderia ter acontecido na história. E também teve a paz com Castela. Então, depois dessa batalha, teve o Tratado de Allion, em 1411, que selou assim a paz entre Portugal e Castela. Então, esse tratado pôs um fim a longa série de conflitos entre esses dois reinos e assegurou a segurança entre Portugal e Castela. Então, mais um ponto foi muito importante foi esse tratado, né, essa aliança luso-britânica entre Portugal e Inglaterra ao Tratado de Windsor, considerado então a mais antiga aliança diplomática que está em vigor até hoje. E também o mais importante disso foi o casamento real. Então, Dom João I casou-se, né, com essa Dom Filipa de Lancaster, que foi a filha do duque, né? E assim, com essa união, eles tiveram vários filhos, e um deles foi o Dom Infante Henrique, que foi o patrono das navegações. Então, novamente, se ele não tivesse feito essa união com a Inglaterra, se não tivesse feito essa união, esse casamento real, então provavelmente esse que foi o patrono mais importante, um dos mais importantes das navegações de Portugal, não teria nascido. Então, o legado da identidade nacional. Então, forjando a identidade. Então, a Juba Rota forjou uma forte
um forte sentimento de identidade e orgulho nacional. Então, ele ajudou muito nessa questão de firmar, né, consolidar a identidade portuguesa como uma nação. Então, e também foi muito importante a solidificação na fé. Sempre Jesus, né, sempre a fé muito forte através da religião, antes das batalhas e tudo mais. E também foi um legado muito importante para as eras dos descobrimentos. Então, a vitória de Jabarrota consolidou a independência portuguesa. O Dom João I ele ascendeu ao trono, inaugurando assim a dinastia de Avis. Essa dinastia governaria Portugal por um século e, graças a essa dinastia, o país embarcou na era dos descobrimentos, que foi um período de expansão marítima e global que marcaria profundamente a história mundial. Então, a Juba Rota não foi apenas um triunfo militar, mas um evento catalisador que catalisou e redefiniu o futuro de Portugal de uma forma duradoura, estabelecendo assim as bases para a sua soberania e projeção global. Então, com isso, Portugal se tornou uma nova nação mais abençoada, com uma fé fundamental nacional, aliança com o divino, a perpetuação da fé e a bênção da vitória. Então, novamente, isso mostrou-se, né, que Portugal era um país, uma nação muito focada na fé, onde essa batalha, né, que foi algo, de novo, naquela época das guerras medievais, era muito difícil de ganhar. Se você dissesse que tem 30 mil, nós somos 6, muito provavelmente você já desistiria. E, através dessa batalha que eles ganharam, e também ganharam de uma maneira muito avassaladora, mostrou-se que realmente, se você sempre foca em Deus, você consegue centralizar em Deus, na figura central, com fé absoluta e com uma estratégia também, não somente a fé, mas também a parte externa, a gente vai conseguir sempre uma vitória. Então, agora, a segunda batalha, que logo foi mais ou menos uns cento e poucos anos logo depois da batalha de Ajobarrota. Essa batalha também é para mostrar, eu gostaria de falar para vocês também, que é uma batalha que não se fala muito, quase ninguém conhece, pelo menos eu não conhecia, que é a Batalha de Dil. Então, essa batalha foi muito importante para a história da humanidade, porque tem um livro que se chama As 50 Batalhas Mais Importantes da Humanidade. De todas as batalhas de toda a humanidade, da história, essa batalha de Dil, o ator que fez essa pesquisa, colocou em sexto lugar. Então, de várias batalhas que você possa imaginar, da segunda, da primeira, de todas as batalhas de Napoleão, a batalha de Dil está acima de todas. Então, por quê? Agora eu vou contar um pouquinho dessa batalha. Então, a Batalha de Dil foi o confronto naval decisivo que consolidou o domínio português no Oceano Índico. Travada em 3 de fevereiro de 1509, uniu fé, coragem e estratégia, transformando uma pequena frota em instrumento da providência divina. O lema, né, dessa época era: com Cristo à frente, nada é impossível. Então, basicamente, essa Batalha de Dil colocou Portugal como a primeira nação, o primeiro império mundial, a primeira potência mundial. Foi graças a essa batalha que, durante 100 anos, Portugal podia falar: nós somos a potência mundial. É como se fosse os Estados Unidos da América naquela época. Mas como que chegou nessa batalha? Então, um contexto sobre aquela época. O comércio com a Índia era dominado por árabes e venezianos. Portugal buscava rotas diretas, levando fé e comércio. O Império Otomano e seus aliados viam os portugueses como uma ameaça à sua hegemonia muçulmana nos mares. Assim nasceu o conflito entre a cristandade e o poder islâmico oriental. Então, basicamente, naquela época, Pedro Álvares Cabral já tinha passado pelo Brasil e logo depois disso ele foi para a Índia. E assim começou a criar vários portos naquela região, para poder assim iniciar os comércios entre a Índia, os temperos e tudo mais. Então, obviamente, quem morava lá, quem tinha esse domínio, começou a querer cortar a brincadeira portuguesa. Então, esse é o contexto daquela época. Então, em 1508, a armada portuguesa sofreu uma derrota em Chaú. O comandante Lourenço de Almeida, filho do vice-rei de Portugal, foi morto em combate. Essa tragédia despertou o clamor da justiça e fé. Cristo não abandona quem luta por ele. Então, esse Lourenço de Almeida, ele era o filho do vice-rei, e ele foi lá para negociar, e acabou que eles entraram numa batalha, em um conflito, e ele morreu. Mas ele não morreu de uma forma muito simples. Ele literalmente foi explodido por uma bala de canhão.
Então foi uma morte muito forte, e isso fez com que o seu pai, o vice-rei da época, jurasse, né, uma vingança e jurasse que, né, que, que ele não deixaria assim, principalmente porque ele tinha que vingar com esse lema de Cristo não abandona quem luta por ele. Então, quem era esse vice-rei? Dom Francisco de Almeida. Então, ele jurou: não cortarei a barba até que tenha vingado meu filho e limpado o nome de Portugal. Mas seu voto não era apenas de vingança, era um compromisso espiritual, vencer com Cristo à frente. Almeida reuniu homens que oraram e confessaram antes da batalha. E nessa época, Portugal já tinha os navios, né, os barcos muito mais avançados do que todo o mundo. E o rei, o imperador, né, o prefeito da cidade do Dil, que era meio que como se fosse o principal estado daquela região, ele mandou uma carta pro vice-rei, né, o Francisco, pedindo desculpa, que não era para ter matado sem querer o filho, era para negociar, pediu várias desculpas, porque ele sabia o poder de Portugal. E o Francisco de Almeida só respondeu: você comeu o frango, agora vai ter que comer o galo. Então, se você matou meu filho, agora você vai ter que se lidar comigo, não só pedir desculpa. E com isso, o Portugal, né, foi foi lutar contra eles. Então, qual era a força? Então, o lado do Dil eram egípcios, mamelucos, otomanos, guzerates e aliados de Calicut. Cerca de 200 navios. Enquanto Portugal eram 27, 18 naus, 4 caravelas e 2 galés. 200 navios contra 27. Uma loucura, né? É quase 1 para 9. Então, eram comandantes experientes e era uma artilharia moderna. Quais eram as desvantagens para Portugal? Obviamente, a numérica e territorial, eles não conheciam a região. E as vantagens? Obviamente, a fé, estratégia e canhões de precisão, que na época os outros inimigos não tinham. Então, Portugal foi com apenas 27 navios, né? Esse número contra 200. Então, essa batalha já foi a maior batalha marítima da história até aquela época. E toda aquela região se uniu para lutar contra Portugal. Venezianos também se uniram com os otomanos e tudo mais, porque eles também iam perder, eles iam perder muito a boquinha do comércio daquela época, porque se Portugal consolidasse o seu negócio, não precisaria dos venezianos para fazer o comércio daquela região. Então, qual era o cenário? Né? O porto e fortaleza de Dil. Então, a linha inimiga amarrada sob proteção de artilharia de costas. Então, eles ficaram perto da costa para a artilharia da terra ajudar. Também tinha um canal estreito e raso. Então, os navios grandes de Portugal não poderiam avançar. E assim também tem uma aproximação sobre fogo. Eles não poderiam fazer nenhuma manobra. E tinha um desafio, que era neutralizar as fortalezas, forçando um combate aproximado. Então, um combate corpo a corpo. Então, não sei se você consegue ver bem, mas aqui era o Dil, né, a cidade, a muralha e tudo. E aqui, não sei se dá para ver o mouse, não. Aqui era o mar e aqui era onde teve as batalhas. Então, esse Goa, Shaul, são as cidades. Então, nesse X foi onde ocorreu as batalhas. Então, qual era o plano do vice-rei? Ele dividiu em 4 grupos: bombardeio, flanco contra galés, abordagem a naus e capitania coordenada. Então, o uso do vento e a maré na manhã foi realmente algo muito importante, e assim eles tiveram uma entrada sob o sinal da capitania. O objetivo era colar os navios inimigos e calar as baterias de costas. Então eles queriam ficar junto com os inimigos, então chegaram mais perto dos navios, porque daí a artilharia inimiga não vai atirar no próprio aliado. Então foi uma das estratégias que o Almeida ele fez, né, que é dividir para vencer. Então, o início da batalha iniciou-se ao nascer do sol, os canhões portugueses abriram fogo, as ondas tremiam sobre o estrondo e as galés muçulmanas avançaram em formação densa. Foram recebidas com uma saraivada de ferro. O combate de corpo a corpo assim começou. Então, não sei se você consegue imaginar essa batalha, mas basicamente 200 navios, né, cada um com o seu quadrado, a sua formação, assim avançaram, fechando os navios portugueses, e Portugal conseguiu fazer uma divisão para poder cada um focar em um número, só que esses primeiros saraivadas de fogo, né, saraivadas de ferro, já derrubou muitos navios, porque realmente Portugal era muito mais superior em questão de tecnologia.
E também a parte do corpo a corpo ajudou muito. Então, os guerreiros portugueses também eram mais experientes e conseguiram segurar o avanço muçulmano. E também teve uma ajuda, que foi o vento da virada. Então, no meio da batalha, o vento mudou e assim empurrou os navios portugueses a favor. Então, o inimigo ficou desorganizado e foi encurralado. Uma nau muçulmana explodiu, gerando pânico. Então, Almeida ordenou: avançai, que o Senhor é conosco. Então, imagina, você está numa batalha intensa, que você consegue ver um número muito mais superior de inimigos, e o vento muda para o seu favor. Como não pensar que é Deus ajudando, né? Não é Jesus que está lá junto com eles, né? Que eram muito católicos, muito cristãos. Então, com isso, eles conseguiram, através desse evento, conseguir chegar mais próximo do inimigo, conseguir abater mais inimigos, e assim teve uma vitória, teve a vitória da Batalha do Dio. Então, qual foram os resultados e os espólios? Foram 4 naus afundadas, 6 naus e 2 galés capturadas, e numerosas frutas, numerosas fustas, paraus, que são, acho que navios pequenos, destruídos. No total, teve 32 portugueses mortos, 32, e 300 feridos, enquanto o outro lado teve milhares e milhares de mortos. E os espólios foram várias dezenas de peças de bronze, as bandeiras daquela nação foram trocadas, né, assim foram enviadas a tomar, em um motivo de vitória. Então, foi uma vitória assim, muito, muito grande, com com poucas percas, e consolidificou assim a vitória e o domínio daquela região. Então, depois dessa vitória, ainda assim, mostrou misericórdia e justiça. Então, o vice-rei Almeida, após a vitória, ele libertou todos os prisioneiros cristãos que haviam sido escravizados naquela região e ordenou respeito aos vencidos e mandou tratar os feridos. Quem vence em Cristo, vence sem crueldade. Então, depois da batalha, e também ele não dominou aquela região, eles fizeram um tratado que Portugal poderia vender e ter o domínio do comércio daquela região, recebeu uma boa indenização, mas não matou, não destruiu aquela cidade. E sim manteve em Cristo, né, manteve essa misericórdia com o seu inimigo. Então, com isso, né, o Portugal no Índico. Após Gil, o domínio português consolidou-se no Oceano Índico. Segurança das rotas comerciais, expansão missionária e cultural e reconhecimento de Portugal como nação dos navegadores da fé. Então, nessa época, sim, firmou todas as rotas comerciais de Portugal. Não teve mais tentativa, obviamente teve, com piratas, alguma coisa assim, mas não tinha mais aquele confronto com quem morava naquela região. E assim, Portugal pôde, assim, ter essa expansão comercial, missionária e cultural. Então, leitura espiritual. Então, uma coisa que às vezes a gente não percebe, mas em todos os navios famosos portugueses, todos têm a cruz da Ordem de Cristo, os antigos templários. Então, todos os grandes navegadores portugueses, eles faziam parte da Ordem de Cristo, que antigamente era os templários. Então, eles sempre tinham essa visão, esse ponto de vista mais religioso, né? Também capelães, orações e ação de graças das armadas e a excelência técnica e confiança em Jesus sob pressão. Então, esses foram pontos assim, que a gente conseguiu perceber durante essa batalha de Gil. E, de novo, parece uma batalha um pouco fútil, mas por que é tão importante? Porque naquela época, os islâmicos, os muçulmanos, já estavam dominar muito aquela região. Por isso que aquele autor do livro das 50 batalhas mais importantes, ele coloca a Batalha do Dil em sexto lugar. Porque essa batalha literalmente quebrou o comércio do Império Otomano daquela época, daquela região. Os venezianos também eles quase declararam falência, porque Portugal assim, conseguiu pegar todo aquele comércio, toda aquela riqueza, mas o principal, parou o avanço islâmico na Europa e fez com que realmente agora a parte Cristo, o catolicismo voltasse a ser o principal, a figura central da humanidade. Então, por que eu estou a falar isso das duas batalhas? Por que eu coloquei esses dois temas? Porque eu acredito que tem uma coisa em comum com os portugueses, com vocês, com seus antepassados, que é os portugueses sempre foram muito bons e conseguiram mudar a história da humanidade na minoria. Sempre 1 para 10, 1 para 20. Guerra de Dil era 1 para 9. No Brasil também teve batalhas que ele sempre estava na minoridade, sempre estava menor número contra inimigos muito mais fortes e ganharam, sempre colocando a fé em primeiro lugar.
A Batalha de Ajuba Rota também foi um bom exemplo, que graças aquela pequena vitória, uma união muito forte com Jesus, né, com a figura central, muita fé muito grande, uma fé muito grande, eles ganharam uma batalha e as consequências foram brutais para a humanidade, não somente para Portugal. Então, nesse momento, acredito que ao nós, né, estamos aqui morando em Portugal, vocês portugueses, podemos fazer esse paralelo, que agora estamos passando por uma época muito difícil, somos minoria, mas acredito que se nós fizermos igual os antepassados portugueses, que focaram 100%, uniram 100% com a Cultura Central, uniram 100% com a religião, com Cristo, no nosso caso, com a nossa verdadeira mãe, nós podemos ganhar essa batalha, assim como nós vimos um exemplo, dois exemplos muito grandes, e as consequências dessa batalha que nós vamos ganhar, tenho certeza que serão maiores do que as consequências que tiveram nessas duas batalhas para a humanidade. Então, nós temos que realmente pensar nisso, lembrar do passado, o que foi bem feito no passado, para colocar no presente e assim ganhar vitória também. Então, era isso que eu gostaria de passar para vocês, essa reflexão que nossos antepassados conseguiram, nós também podemos conseguir. Uma batalha mais difícil, se nós unirmos com a nossa figura central, nos arrependermos e focarmos somente em Deus, nos verdadeiros pais, na verdadeira mãe, na nossa Santa Mãe Rã, nós podemos ganhar vitória. Era isso. Obrigado. Pronto, então, gostaria de pedir que unas comigo a oração. Bom dia, camados Pais Celestiais, verdadeiros pais da humanidade, todo bom mundo espiritual, anos passados. Pais Celestiais, nesse momento eu gostaria de estar orando, agradecendo a vós, Pais Celestiais, por mais essa oportunidade de estar aqui, diante de vós, Pai, junto com nossos irmãos e irmãs. Pai, realmente, através dessas palavras que eu passei para nossos irmãos, possamos, Pai Celestiais, estar compreendendo e possamos, Pai Celestiais, absolutamente estar unindo, Pai, com vós, com a nossa verdadeira mãe, nossa Santa Mãe Rã, com os Pais Celestiais e verdadeiros pais, sempre fazendo e aceitando a vossa vontade, para que nós possamos estar nos arrependendo, possamos, Pai Celestiais, estar a aprender com nossos antepassados, aprender, Pai, como que foi vários acontecimentos vitoriosos para Deus, possamos assim, Pai Celestial, tomar isso em conta e também possamos estar trazendo isso para nós, para podermos assim, para deixar ganharmos vitória nessa batalha que está tão difícil, que a gente possamos estar nos unindo para deixar com vós, possamos nos arrepender e assim para deixar possamos estar trazendo muitas vitórias para os deixar de verdadeiros pais e que as consequências dessa vitória possam ser estrondosas e possam realmente possamos estar mudando todo o curso da humanidade, Pai. Eu sei que vai ser difícil, mas estamos aqui para deixar realmente com essa vontade e nós somos conhecedores da verdade, temos que nos determinar, temos para deixar colocar nosso o nosso corpo na linha de frente, para assim, para deixar o estar ajudando e possamos estar atendendo a vossa vontade e a Santa Maria possa somente assim ser glorificada, Pai. Tenho que agradecer a vós por tudo e assim oro a oração, meu nome, os mãos de benedito, uma ofereça a bênção que é causa e que acende a Santa Maria. Obrigado.